Olá, queridos, graça e paz. Eu quero estar compartilhando com você, no dia de hoje, algo que Deus colocou no meu coração. E eu estarei usando como base um versículo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, né? O primeiro livro que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, que diz o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o episcopado, boa obra deseja. Preste bastante atenção. Hoje eu quero me dirigir a todos os obreiros. A você que é pastor, pastora, a você que é um evangelista, a você que é um missionário, uma missionária, a você que é um diácono, uma diaconisa, a você que é um obreiro, a todos os obreiros de modo geral. Nós sabemos que todos os obreiros, eles carregam sobre si uma responsabilidade, pois a obra de Deus, ela tem que ser feita com total responsabilidade. Então você que é obreiro, você carrega responsabilidades. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre algumas responsabilidades, né, que todo obreiro precisa ter. Então vamos lá. A primeira responsabilidade que eu quero logo de início falar, que todo obreiro precisa ter, é chegar no mínimo, uma hora antes do culto. No mínimo. Você que é obreiro, você precisa entender que você precisa chegar no mínimo uma hora antes do culto começar. Por quê? Porque você precisa ajudar a limpar a igreja, você precisa ajudar a olhar o som, você precisa ajudar a olhar um banheiro, você precisa ajudar a olhar a arrumação, né? Você precisa chegar no mínimo uma hora antes para poder ver como é que está o som, como é que está a limpeza, como é que está o bebedouro, né? Como é que está a organização, né? E pelo menos uma hora antes do culto começar. Porque é desagradável demais o obreiro chegar em cima da hora e aí ter que começar a ver tudo isso, né? E começar o culto, de repente, de uma forma toda desorganizada, toda atrapalhada, toda atrasada. Por quê? Porque você não chega pelo menos uma hora antes. Às vezes você que é obreiro, pensa que isso é uma responsabilidade exclusiva do pastor dirigente, né? Mas não é não, meu irmão. Isso é responsabilidade de todo o corpo ministerial, né? Não é só um que tem que ver tudo isso, né? Ah, eu sou obreiro, eu sou evangelista, eu sou missionário, né? Eu sou pastor e eu não tenho que limpar a igreja, eu não tenho que varrer, eu não tenho que ver água, eu não tenho que ver som, eu não tenho... Então, para que você quer ser um obreiro? Só para ser pregador? Só para orar? Só para profetizar? Só para cantar? A obra não precisa de você só para isso, não. Você precisa ser útil em tudo dentro da obra de Deus. Útil em tudo. Nas orações, nas ministrações, né? Mas também na limpeza, na organização, né? Em toda a administração da igreja você precisa ser participante. Então, todo obreiro, aprenda isso, precisa chegar pelo menos uma hora antes. Meu irmão, não dá para ser um obreiro desleixado. Você não ensaia, você não ajuda na organização, você chega sempre em cima da hora ou atrasado, você não ajuda a colocar um copo de água em cima do púlpito para que o pregador, para que o cantor ou para que aquele que esteja dirigindo beba.
né? Nunca está atento a nada, não ajuda a olhar uma criança, não fica em pé na porta da igreja, você só quer ficar sentado no altar para poder sair bem na foto. Não é isso, meu irmão. Você precisa entender que o obreiro, né, ele foi chamado para ser um cooperador de toda a administração, de toda a organização do culto, né? Você precisa ser proativo, né? Você precisa ter iniciativas, né? Você precisa tomar o primeiro passo e ajudar, cooperar, né? Ter uma oportunidade não é só quando você segura um microfone, né? Não é só quando você fala por meio do microfone, mas é quando você ajuda, né, na organização, seja ela direta ou indireta, de um culto. Então você precisa ser um obreiro participativo, né? E vou lhe dizer mais, você precisa, como obreiro, não só chegar uma hora antes do culto começar, mas até mesmo dentro da sua casa, um dia antes, né, do culto começar, já está preparando todo o ambiente espiritual através das suas orações e súplicas, né, para que no dia do culto, né, Deus possa vir se fazer presente. Você tem que estar orando antes, né, do culto acontecer. Você tem que estar cultuando antes, né, mesmo do culto começar na igreja, um dia antes, né, no dia do culto, né, e se preparar para chegar uma hora antes e ajudar a preparar o ambiente espiritual, né? Você precisa entender isso. Você que é obreiro, você precisa entender uma outra coisa, é que você precisa ser um dizimista da obra, né? Você precisa entender que a igreja, ela tem toda uma despesa, é conta de água, é conta de luz, algumas, como a nossa, paga aluguel, né? E aí você precisa de um copo descartável, de um papel higiênico, você precisa de um material de limpeza, você precisa, né, estar comprando coisas, né, para a organização do culto, né? E de onde que vem esse recurso? Vem do dízimo e vem da oferta. Então o obreiro, ele precisa ser consciente de que ele tem que ser um dizimista da obra. Então, que amor é esse que você tanto diz ter pela obra, se você, na hora de dizimar, você só nega, né? Você se nega a ser um dizimista, você se nega a ser um ofertante, né? Se nega a chegar uma hora antes, se nega a ajudar na organização, na limpeza e em tudo, e quer ser um obreiro. Eu não estou entendendo isso, né? O que é ser um obreiro? É ajudar em toda a organização da obra de Deus, em toda a administração da obra de Deus, né? Então, obreiro tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, né? Obreiro que é avarento e não é generoso, ele precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, ele precisa ter amor pela obra de Deus e entender, né, que a obra de Deus precisa, né, de doações, de recursos, de ajuda, né? Tudo que tem dentro da igreja é adquirido com dízimos e ofertas, né? E precisa ter recurso. Então, você é um obreiro que é desleixado, que só chega atrasado, que não ajuda em nada, que não é dizimista, que não é ofertante, que não é um cooperador ativo, você precisa rever os seus conceitos em se tratando na questão de querer ser um obreiro, né? Você precisa, o obreiro precisa interagir em todo o culto, né? Até mesmo conhecendo o dirigente, o pastor, né? O obreiro precisa saber ler o olhar do pastor, que às vezes o pastor está olhando, tentando direcionar, tentando mostrar algo,
E o obreiro, de repente, está no celular, está desatento, está conversando, né, está dormindo no culto, né, e não consegue estar atento aos detalhes, né, que está acontecendo no culto, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Então você precisa ser um obreiro atento aos detalhes, né? E o que nós vemos hoje é um desleixo total. É o obreiro que só faz o que quer, que só vai na hora que quer, que só vai no culto no dia que quer, né? Você tem que rever os seus conceitos, né? Haverá um dia que o próprio Senhor, ele vai requerer das nossas mãos o nosso trabalho, né? O resultado do nosso trabalho. E o que é que nós vamos apresentar ao Senhor, né? Que frutos nós estamos dando na obra do Senhor como obreiros, né? Porque se você acha que dar frutos é só pregar, é só cantar, não é essa a realidade. A obra precisa disso e de muitas outras coisas, né? Então que você possa ser um obreiro consciente, que você possa ser um obreiro participativo, que você possa ser uma coluna na casa do Senhor, que você possa ser uma bênção de Deus. O obreiro, ele precisa entender que parte dele está evangelizando a sua família, evangelizando a sua casa, evangelizando os seus vizinhos, evangelizando as pessoas em sua volta. Ou você acha que esse papel é só do pastor ou só do dirigente local? Você acha que o pastor tem que fazer tudo? O dirigente local tem que fazer tudo? Não, meu irmão. Você foi levantado por Deus para ser uma coluna, para ser um ajudador, para ser um cooperador, para ser uma bênção. E eu quero perguntar a você, obreiro, você tem sido uma bênção de Deus na igreja que o Senhor te colocou? Você tem sido uma bênção de Deus na vida do dirigente local, na vida do pastor? Ou você não tem cooperado, não tem dado os frutos que o próprio Senhor quer que você dê? Deixa eu te dizer uma coisa, aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja ser um obreiro de Cristo, excelente obra almeja, mas você precisa ser ativo, proativo, participativo, atuante. Você precisa ser presente. Nós sentimos a sua falta, a sua presença. Nós sentimos falta de você. Deus sente a sua falta. O círculo de oração precisa de você. A igreja precisa de você, as ovelhas precisam de você, obreiro. Às vezes, o seu pastor está tão atarefado com tanta coisa, que muitas das vezes ele não está conseguindo dar conta, porque aonde era para você ajudar, você não está ajudando. Seja um obreiro de excelência. Lembre-se que você não está prestando serviço a homens, mas ao Senhor. Você está servindo aos homens como se estivesse servindo ao próprio Senhor. Você não está aqui para ser empregado de ninguém, mas você está aqui para ser um servo de Cristo. Então, ajudar na cozinha, a lavar um prato, a preparar um alimento, tudo isso faz parte da obra. A passar um pano no chão, tudo isso, a limpar os bancos da igreja, o púlpito, o altar, o banheiro. Não se sinta inferior por essas coisas, não. Pelo contrário, sinta-se útil, sinta-se orgulhoso por estar sendo útil na obra. Para chegar nas grandes tarefas, você precisa também passar pelas pequenas tarefas. Não seja
vaidoso ao ponto de se negar a fazer as outras coisas. Mas seja solidário, seja um braço forte na casa do Senhor, seja coluna. A obra de Deus está precisando de você. Então, seja um obreiro ativo, seja um obreiro frutífero, seja um obreiro abençoado, onde o seu pastor pode contar com você. Sabe, não seja um obreiro faltoso, não. Tente se organizar para não faltar aos dias de culto. Tente se organizar para estar presente nas atividades que são realizadas na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu sei que você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, mas olha, tudo vai passar e um dia nós iremos nos apresentar diante do Senhor, que nós possamos ter nas nossas mãos resultados de um bom trabalho na obra. Coloque Deus como uma prioridade da sua vida. Sirva a sua família, mas sirva também a família do Senhor, que é a igreja de Deus sobre a face da terra. Que os seus recursos que Deus tem lhe dado, lhe abençoado, que você possa ter um coração generoso e entender que parte desse recurso Deus também deseja que você contribua na obra dele, que você coopere na obra dele. Então, que essa pequena palavra possa estar te despertando. Não deixe o seu pastor fazendo tudo sozinho, não. Talvez ele não se manifeste por te respeitar, por te amar, sabe? Talvez ele não se manifeste até por olhar para você e falar, poxa, não é necessário que eu fale, é necessário que ele tenha maturidade, entendimento e que ele veja que eu estou precisando de ajuda. Às vezes acontece isso. Então, que essa mensagem venha servir de despertamento para você, obreiro do Senhor. Socorra o seu pastor, socorra o seu líder, socorra o dirigente local. Não deixe ele em uma situação de abandono, tendo que fazer tudo sozinho. Não custa nada você tirar um culto, um dia de culto, para limpar a igreja. Quantas vezes você ajudou a limpar a sua igreja? A igreja que você está servindo ao Senhor. Quantas vezes? Quantas vezes você abriu a igreja? Quantas vezes você chegou cedo, ajudou a preparar lá um café, ajudou a colocar água ali no altar, ajudou a ligar os ventiladores, a ligar o som, né, a olhar um banheiro? Quantas vezes? Pensa nisso, reflita nisso. Essa mensagem é para os obreiros do Senhor. Todos os obreiros. O seu pastor precisa de você. A igreja do Senhor precisa de você. E o Senhor, Ele conta com você, pois foi para isso que Ele te levantou. Foi para isso, para que você seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Que essa palavra fale ao teu coração, que essa palavra incendeie a tua alma e te traga um despertamento espiritual. Que Deus te abençoe, graça e paz, em nome de Jesus. Fazer uma aliança com meu Deus.